Mas, de qualquer forma, o Rafael Cardoso falou que não percebo como verdade certos dogmas do catolicismo, mas acho tolo ficar revoltadinho contra a religião. Parece coisa daquela curva média de QI. A fé católica é uma tradição de 2 milênios, muito elaborada. Fico me perguntando sobre o valor de uma adesão à rica tradição com suas verdades e seus mitos, que confira uma camada existencial para além da materialidade. Ah, perfeito. Esse é um drama para muitas pessoas, e é um drama, inclusive, característico do pluralismo, né? De vivermos em uma época pluralista. Recomendo fortemente a leitura dos Os Múltiplos Altares da Modernidade, do Peter Berger, porque a forma como você falou, Rafael, é o seguinte, que a fé católica é uma tradição muito longa, muito bem elaborada, e você fica se perguntando sobre o valor da adesão a essa tradição, que confira uma camada existencial para além da materialidade. Ou seja, você trabalha com a adesão à Igreja Católica como uma possibilidade. É possível ser católico. Será que faz sentido? Será que é vantajoso em algum aspecto? Será que isso pode me conferir maior estabilidade psicológica, social, existencial? Será que isso pode me trazer a abertura para uma visão de mundo mais rica ou mais clara nos seus valores? Enfim, é uma cogitação da possibilidade de se tornar católico ou continuar sendo católico que leva em conta outras possibilidades. A maior parte dos católicos na história da humanidade não passaram por esse dilema. Eles nasceram católicos, permaneceram católicos, morreram católicos, porque eles não viam isso como uma possibilidade, era um dado. Só que hoje, numa época pluralista, é muito difícil se relacionar com qualquer tradição que seja como um dado. A gente sempre se relaciona com essas coisas como uma possibilidade. E qual que é o grande drama? É que quando você escolhe o catolicismo, o compromisso firmado é muito mais frágil de que se você sentisse que o catolicismo te escolheu. Escolher uma tradição espiritual, religiosa, estrategicamente, não vai te proporcionar o resultado de você se sentir escolhido por ela. Só que a gente não escolhe se sentir escolhido ou não, né? Entende o que eu quero dizer? Viver como se fosse verdade é muito diferente de viver realmente acreditando no fundo das suas entranhas naquilo. Porque na hora que a coisa aperta, o compromisso firmado de crença intelectual ou social, eclesiástico, é muito mais frágil. E esse é um dilema que é enfrentado por pessoas de tradições, de todas as tradições no mundo hoje. Pela ampliação desse aspecto das sociedades plurais, ou seja, em que você convive com pessoas muito diferentes de você, cada vez mais as pessoas acabam sendo lançadas para dois polos em termos de adesão de crença. Ou para o relativismo, porque existem muitas possibilidades, são igualmente válidas, eu vou nessa aqui, quem sabe posso ir naquela ali depois, ou não vou em nenhuma e tá bom também. Cada uma tem a sua própria validação interna, então não há um validador externo que possa me dizer que o catolicismo é mais moral, por exemplo, do que o islamismo ou que o judaísmo, ou mais verdadeiro num sentido absoluto, ontológico, eterno. Então, o relativismo. Ou então, a pessoa vai para o fundamentalismo, para o fanatismo, que é escolher uma tradição religiosa, escolher uma identidade de grupo religioso e, com grande intensidade e até uma certa violência, rejeitar todas as demais, ativamente. De forma que você busca, por exemplo, um apologeta, um padre, um pastor, um rabino, para te confirmar na sua fé o tempo inteiro. Tipo assim, eu creio. Eu não sei exatamente em quê. Eu vou até uma autoridade espiritual para me explicar em que eu creio. Aí você adere. E qualquer pessoa que pense diferente, eu vou tratar como, sei lá, infiel, como inferior, como alguém que não chegou lá onde eu cheguei ainda. Em alguns contextos políticos, isso pode gerar consequências para esses outros grupos
Porque se você tem uma maioria nessa atitude fundamentalista de eu tenho plena convicção absoluta do que é certo e não tolero de forma alguma o erro, a mentira, o engano, você pode querer, sei lá, aniquilar as pessoas que pensam diferente, você pode querer exilar essas pessoas, você pode querer converter à força essas pessoas e por aí vai. Então, assim, todos esses fenômenos, o relativismo e o fanatismo, ambos, sempre existiram. Essas duas posturas, né? Você tem os céticos, por exemplo, que eram absolutamente relativistas num certo sentido, pelo menos de convicção na realidade, na certeza, na antiguidade. Você tem relativistas entre, sei lá, mercadores na Rota da Seda que convivem com um monte de gente que pensa diferente. E você tem fanáticos, né, e fundamentalistas, sei lá, na Península Ibérica, século XVI, e experiências islâmicas contemporâneas, né? Então não é uma coisa exclusiva dos nossos tempos, mas ela está muito pronunciada nos nossos tempos, inclusive desde o advento da internet, como se diz, né? Porque agora, cada vez mais, a gente tem acesso a mais opiniões diferentes ainda, com muitos argumentos pró, muitos argumentos contra. Então, eu conheço gente que se converteu à fé ortodoxa oriental, grega, sem nunca ter pisado numa basílica, por exemplo, ou sem nunca ter tido contato tete a tete com ninguém que fosse ortodoxo, por internet. Achou interessante a teologia sofisticada, filosófica, teórica, né? Achou interessante a estética ortodoxa oriental e se converteu. Isso é impossível de acontecer 100 anos atrás, né? Então fica a recomendação aí, quem sabe um próximo Clube do Livro a gente possa discutir também, mas isso já foi discutido bastante quando a gente, no clube de leitura do Dossel Sagrado, que é outro livro do Peter Berger, a gente falou bastante sobre isso, né? Acho que não carece trazer mais um livro do Berger para o clube de leitura, não, vamos variar um pouco, né? Mas fica a recomendação de leitura aí para vocês, os múltiplos autores da modernidade. O Teruel falou aqui, professor, algum comentário sobre o culto dos santos no Islã? Houve várias destruições de túmulos na Arábia Saudita pós o Wahhab, né, do wahhabismo. Um rápido comentário sobre isso é que existem relíquias de São João Batista em várias igrejas. Essa é uma coisa que costuma acontecer com relíquias também. Existe uma duplicidade, ou muito mais do que isso, no sentido de que, vou pegar o caso de São João Batista mesmo, que eu ia trazer. São João Batista teve a cabeça cortada, né? João Batista, na história do Novo Testamento, teve a cabeça cortada e oferecida numa bandeja lá na festa, né, de Salomé e tal. E algumas igrejas, ao longo dos séculos, afirmaram ter a cabeça de São João Batista. Pelo menos 4 fizeram uma declaração bastante forte e até hoje preservam um crânio que seria de João Batista. Mas não pode, né? Ou 3 estão errados ou os 4, mas 4 cabeças. Bom, alguém poderia argumentar que milagrosamente a cabeça de São João Batista foi multiplicada. Seria um argumento teológico talvez possível, né, já que a gente está operando aí com a possibilidade de milagres. Mas eu nunca vi ninguém fazer esse argumento. Então, assim, o que geralmente se diz é que 3 estão erradas ou 4 estão erradas. E isso é o caso de muitos pedaços da cruz de Jesus, por exemplo, né? Que existe até o ditado, né, de se fosse juntar todos os pedaços da cruz de Jesus que dizem estar por aí, poderia fazer uma floresta, ou construir a Arca de Noé, né? E por que eu estou falando isso? Porque a pergunta foi sobre o Islã, né? É porque uma das cabeças de João Batista está numa mesquita, como uma relíquia. Isso é bem curioso, porque há também uma devoção muito grande a santos, né? Nesse sentido de pessoas próximas de Deus, de Alá, e há, em algumas vertentes islâmicas, um apreço por essas relíquias, por memórias dessas pessoas, físicas, inclusive. E João Batista é considerado um profeta pelo Islã. Então, existe uma mesquita que tem a relíquia, como relíquia, a cabeça de o crânio de São João Batista. Então existe, né, eu não sei como é de forma geral, mas existe pelo menos algumas vertentes islâmicas que têm também essa relação com os santos por meio de relíquias.